Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. Coisas estranhas acontecem nessa fazenda. Ainda mais quando alguns meses atrás, todo mundo da região percebeu algumas luzes estranhas vindas do céu. Terminando seu dia no escritório de advocacia, Raquel se despediu dos colegas para um ótimo começo de férias. No dia seguinte, ela viajaria para a fazenda dos pais, que desde sempre moraram lá. A filha seguiu o caminho da faculdade e do trabalho na cidade chamada Grande. Mas sempre que ela podia, Raquel ia para a fazenda. Ela se sentia muito bem por lá. Saltitante, ela foi para casa. De noite, quando estava olhando a televisão, acabou caindo no sono. No dia seguinte, ela acordaria muito cedo para pegar o ônibus. Durante o trajeto, sempre passando por vilarejos e lugares isolados, ao longe, no lugar em que ficava a fazenda dos pais, ela notou uma densa nuvem escura em cima do lugar. A princípio, achou aquilo um pouco estranho. Esse lugar quase nunca chove, mas resolveu deixar o pensamento para lá. Conforme o ônibus se aproximava do seu ponto final, a paisagem foi ficando mais escura. As árvores estavam mortas e secas, isso tudo sem ainda estarem no outono. Raquel não estava reconhecendo mais aquele lugar. Tudo parecia ter mudado em apenas um ano. Seus pais não tinham falado nenhuma palavra sequer sobre aquilo. Quando ela desceu do ônibus, seus pais já estavam esperando perto do carro. Raquel percebeu o semblante cansado deles, como se tivessem trabalhado dias e dias, sem dormir ou sem descansar. "Está tudo bem com vocês? Parecem cansados", ela perguntou. A mãe abaixou o olhar, como se quisesse esconder alguma coisa, mas seu pai respondeu com a sinceridade das pessoas que moram na fazenda: "Tudo ficou muito difícil esse ano, minha filha. Mas não se preocupe, tudo vai melhorar. É preciso apenas que as pessoas desse lugar tenham um pouco mais de fé. É isso." E ele então fez o sinal da cruz, antes de entrar no carro para dirigi-lo. Seus pais sempre foram muito cuidadosos com as coisas da fazenda, sempre deixando ela limpa e muito bem cuidada. Mas dessa vez, Raquel não sentiu isso. A fazenda parecia estar abandonada há um bom tempo. Tudo parecia deteriorado. As plantas tinham crescido desordenadamente. Ervas daninhas estavam por todos os lugares. Ela queria perguntar o que havia acontecido, mas resolveu não falar nada. Chegando ao seu antigo quarto, ela começou a guardar as suas roupas, olhando pela janela. Ela viu seu Timóteo, que era um antigo funcionário da fazenda. Ela lembrava dele desde criança. Assim que arrumou suas coisas, foi para lá falar com ele. "Está cada dia mais bonita, moça", ele falou. Raquel agradeceu o elogio e o perguntou o que tinha acontecido com a fazenda. Outrora lugar belíssimo, agora parecia frio e abandonado. "São coisas que não falamos mais por aqui, mocinha. Mas coisas estranhas acontecem nessa fazenda. Ainda mais quando alguns meses atrás
todo mundo da região percebeu algumas luzes estranhas vindas do céu. Ele não quis continuar o assunto, deixando a jovem ainda mais intrigada. Ele apenas falou mais algumas palavras para encerrar aquele assunto delicado. São tempos difíceis. Quer que eu cele para você o Abutre? Abutre era o cavalo preferido de Raquel, e ela fez que sim com a cabeça. Pretendo dar uma volta pela fazenda e olhar como estão as coisas mais de perto. Quando Timóteo trouxe o cavalo, em um ano ele parecia ter emagrecido bastante e estar com aspecto doente. Antes, Abutre era um cavalo muito robusto e com um pelo sedoso. Agora parecia apenas um espectro do que ele já fora um dia. Só tome cuidado, moça. Ao menor sinal de perigo, volte correndo para cá. Não hesite nem um instante. Esse tipo de palavra nunca é bom para se dizer. Denota perigo, quando na verdade deveria transmitir a paz. A fazenda era um lugar de repouso e tranquilidade. O único perigo que ela sentiu ali foi uma vez que ela caiu do cavalo e tinha torcido o pé, e ao longe ela viu uma cobra se aproximando. Isso havia sido a coisa mais perigosa que já tinha acontecido com ela. Ela agradeceu ao empregado e saiu para dar uma volta. Na janela da sua casa, sua mãe a olhava com medo. Não queria a impedir de dar uma volta pela fazenda. Apenas queria que ela fosse e voltasse em segurança. Passeando pela fazenda que ela conheceu a vida inteira, Raquel percebia que o ar estava pesado. O cavalo a todo momento resfolegava e parava abruptamente, toda vez que ele via algum animal atravessando o caminho. Raquel estava com a impressão que o Abutre estava vendo algum espírito. Os animais não pareciam reais. Em um determinado momento, uma enorme nuvem se formou no céu. A jovem olhou preocupada. Estava pensando se não era melhor ela retornar. Parecia que uma tempestade estava a caminho. Mas nesse momento, um barulho estranho, metálico, como se vários pedaços de metais estivessem se espremendo. Todo esse barulho estava vindo do céu. Assustado, o cavalo correu com ela para longe. Raquel tentou acalmar o animal. Ela olhou rapidamente para o alto e teve a impressão que a nuvem estava seguindo eles. Na frente, o cavalo parou. Raquel forçou as vistas para ver o que era. Parecia uma vaca, mas ela estava parada, imóvel. Ela tinha uma cor que mais parecia uma ausência de vida, como se estivesse quase transparente, translúcida, sumindo aos poucos. E uma nuvem forte desceu do céu. "Puta merda! O que é isso?" falou Raquel. O cavalo gritou. A vaca aos poucos foi sendo sugada pela luz, sendo levada para o alto, sendo levada para aquela nuvem misteriosa. Depois, uma luz brilhou forte na fazenda, seguida por um estrondo. Vários animais que estavam escondidos saíram correndo. Pareciam animais fantasmas. Raquel coiceou o cavalo para que eles pudessem fugir o mais rápido daquele local. Mas o cavalo protestou. "Vamos, Abutre. É urgente", suplicava Raquel. Mas o cavalo não obedeceu. E muito assustado, observando algo macabro que estava se aproximando, derrubou a jovem no chão, que caiu de costas. "Mas que droga, Abutre!" reclamava ela, sentindo bastante dores. Mas quando ela levantou as vistas, viu algo pequeno, estranho, absurdo,
e com um olhar maligno se aproximando. Raquel gritou, quando uma espécie de tentáculo saiu dos dedos da criatura e entrou pelas suas narinas. O cavalo chegou solitário na fazenda, para o alarde de todos. O pai estava desconsolado e logo chamou Timóteo e outros funcionários para eles irem em busca da filha. Pouco tempo depois, encontraram a jovem Raquel caída no chão, inconsciente, e logo a levaram para o hospital mais próximo da região. Assim que ela recobrou a consciência horas mais tarde, não lembrava de nada do que havia acontecido. Só tinha algo que martelava a todo instante na sua mente. Uma frase que era repetida por diversas vezes, e ela não sabia o seu motivo. Eles estão chegando. Eles estão chegando. Era uma noite de histórias. A primeira anciã que levantou foi Dona Sônia, uma das mais velhas daquela região. Ela anunciou que contaria uma história em que as crianças ficariam preocupadas. Em uma fazenda isolada no interior do país, algumas tradições e histórias eram passadas das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas. E naquela noite gelada, os mais velhos estavam com algumas crianças em frente a uma enorme fogueira, onde buscavam se aquecer contra o frio. Era uma noite de histórias. A primeira anciã que levantou foi Dona Sônia, uma das mais velhas daquela região. Ela anunciou que contaria uma história que as crianças ficariam preocupadas. Era a história da pobre mula sem cabeça. Tudo começou quando uma moça recém-casada de nome Dolores. O dote havia sido bastante generoso. O marido escolhido, um belo rapaz, quase da mesma idade. Um casamento que as mulheres sonhavam. Ele era jovem, rico, saudável e inteligente. O que poderia dar errado? Pois bem, no começo, tudo correu às mil maravilhas. Não existia nada que poderia impedir o amor daqueles dois. Mas existe uma coisa que corrompe o coração de qualquer pessoa: o dinheiro. O maldito dinheiro que rege o mundo e as emoções. O jovem acabou entrando em um negócio perigoso com alguns forasteiros. Seus negócios lícitos estavam indo de mal a pior. Ele precisava fazer alguma coisa para manter a aparência e continuar frequentando o clube das pessoas ricas. Acontece que as pessoas não eram o que ele imaginava e acabaram roubando o dinheiro que ele havia investido. Uma verdadeira lástima. Com tudo isso acontecendo, ele começou a ficar muito irritado com tudo e com todos. A decadência chegando naquela família. Sua esposa Dolores acabou sofrendo muito. Xingamentos e maus tratos. Ela também era agredida às vezes. Não tinha como se defender. Restava chorar na cama. Isso até ele começar a chegar fedendo a perfume de outras mulheres, marcas de batom, entre outras coisas que demonstrava sua traição. Certo dia, o padre da igreja havia sido trocado. Tinha chegado um novo, bem jovem, em sua primeira igreja para administrar. Estava cheio de vigor e energia. Dolores, a esposa traída, estava frequentando a igreja. Era de bom tom pessoas da sua classe estarem nas missas. A ausência é sempre notada. Não demorou muito para começarem boatos que o padre se encontrava às escondidas com algumas moças que frequentavam a igreja. E o pior, algumas delas eram casadas, o que tornava o pecado ainda maior. Virava um crime que as pessoas da cidade não poderiam deixar barato.
clandestinamente, montaram um grupo que vigiaria o padre dia e noite, para ver se pegava ele em algum tipo de ato libidinoso. Se fosse com mulher casada, então, ele iria pagar um preço muito alto. Dolores acabou encontrando o consolo dos maus tratos do marido com o padre, que era muito generoso e sabia acalmar o coração daquela jovem, prometendo que muito em breve tudo melhoraria. Com o tempo e o convívio, eles acabaram se apaixonando e estavam se preparando para fugir da cidade. Começariam a vida em uma outra distante, aonde ninguém os conhecia. Acontece que nem tudo na vida ocorre como planejamos. Os fofoqueiros de plantão acabaram descobrindo o romance entre eles e armaram um plano para os pegar em flagrante. Certo dia de noite, atrás da paróquia existia uma pequena cabana onde o padre dormia e fazia suas refeições. Ele se encontrava ali às escondidas com Dolores. No momento em que eles estavam no pecado, a porta se abriu com um estrondo e as pessoas puderam, horrorizadas, testemunhar o pecado carnal diante dos seus olhos. Fizeram o sinal da cruz. O marido traído, sem acreditar no que estava vendo, junto com 2 amigos, agarraram o padre pelo pescoço e o jogaram no chão, seguindo com diversos chutes e socos. O padre perdia perdão desesperado, chorando, sangrando, enquanto Dolores era arrastada pelas mulheres sem roupa até a sua casa, aonde ficaria para esperar o marido. Talvez pelas feridas dos golpes ou pela vergonha sentida, o padre acabou morrendo no hospital poucos dias depois. Dolores, trancada em sua casa, não tinha mais nenhum ânimo para viver e vivia chorando e andando em círculos pelo seu quarto. Ela estava presa nele e não poderia sair. A única pessoa que a visitava era o seu marido, que a fazia questão de lembrar da sua vergonha. Uma certa noite, segundo relatos da época, trancaram uma mula dentro da casa e atearam fogo. Diziam que era um ritual de purificação, que Dolores, morrendo pelas chamas, poderia reencarnar na próxima vida como uma mula. Esse seria o seu castigo. A casa rapidamente lambeu em fogo. Dolores tentou desesperada sair de casa, mas não conseguiu. As chamas consumiram tudo em pouco tempo. Dizem que seus gritos podem ser ouvidos até hoje, no lugar onde antes existia a casa. Depois desse fatídico dia, o espírito de uma mula sem cabeça passeava pelas noites na cidade, assustando quem quer que se aproximasse. Falavam que no lugar da cabeça, labaredas de fogo queimavam e ajudavam a iluminar a noite. Era uma figura sombria, imponente. Sabia o que estava fazendo. Fizeram vigílias para que ela fosse embora. Chamaram pessoas de fora como forma de expurgar aquele mal que estava assustando a cidade. Mas a única explicação que tiveram foi que aonde quer que estivesse um grande pecado acontecendo, a mula sem cabeça apareceria. Era uma forma de mostrar ou punir as pessoas de seus pecados. A cidade inteira estaria condenada pelo pecado? Difícil dizer. O certo, crianças, é que todos nós temos que andar na linha. Já imaginaram receber a visita da mula? Garanto que é algo que eu nunca gostaria de ver. Mesmo estando já no final da vida, Deus me livre.